E eu estava falando sobre a segunda-feira. Por que a segunda-feira é um drive que nós instalamos onde todo dia tem que ser segunda-feira? Existe algo que as pessoas que ficam num círculo de rato, numa corrida dos ratos, acreditam que o ponto máximo da semana é a sexta-feira. A sexta-feira ou o sábado. Então sabe o que acontece? Eles acabam correndo como se tivesse um menino de bicicleta subindo uma ladeira e descendo. Então na segunda-feira é onde começa o processo de subir essa ladeira, terça, quarta, subindo difícil, quinta-feira está chegando no topo, e sexta-feira está lá em cima do topo, e é onde ele vai curtir a descida. Quem tem esse tipo de mentalidade é quem tem uma mentalidade fixa. O que é uma mentalidade fixa? Uma mentalidade onde não pensa em crescimento, ele acha que nasceu com esse dom, e com aquela habilidade, somente com essa habilidade ele vai viver a vida toda. Quem tem uma mente de crescimento, uma mente expansiva, uma mente que quer aprender todos os dias, ele entende o seguinte, que não é a sexta-feira que define a minha alegria, não é a sexta-feira que define a minha vida, não é o sábado que define, mas quem define sou eu, fazendo aquilo que eu quero fazer realmente e aquilo que me dá prazer. Por que eu estou falando isso? Porque você precisa entender o seguinte, que o único que tem que governar no momento e no agora é você mesmo. Eu não sei se você sabe, mas grande parte da população brasileira ela vai morrer sem ter lido um livro completo. E sem escrever é uma porcentagem muito maior. Lá em 2016, quando eu li o primeiro livro, em 2016 a gente está falando de 6 anos, certo? Então quando eu tinha 31 para 32 anos foi quando eu li o primeiro livro, 100% com uma vontade, sem nenhuma obrigação, aquela obrigação de escola. E eu li um livro chamado Os Segredos da Mente Milionária. Quando eu li aquele livro, a minha cabeça explodiu. Eu era tão escasso naquele momento que eu não conseguia nem comprar esse livro numa livraria. Eu tive que comprar ele num sebo. Ele custava R$14. E ele está lá como um símbolo para eu lembrar sempre daquele momento. Um livro todo embolorado, mas quando eu li aquele livro pela primeira vez, eu fiquei realmente impressionado com toda a riqueza de conteúdo que existia ali. E eu comecei a encontrar um outro mundo que até então eu não conhecia. Um mundo de desenvolvimento pessoal, um mundo de oportunidades que até então eu não conhecia. E eu fiquei completamente alucinado com aquele mundo e comecei a me desenvolver e buscar oportunidades para me desenvolver. Qual que é o grande problema disso? Quando você recebe uma oportunidade, você tende a agarrar ela. Quando começa a aparecer mais de uma oportunidade, exemplo, quando você vai estacionar num shopping ou num mercado. Quem já chegou no mercado e tinha um monte de vaga e não sabia onde estacionar? Parava aqui, vai para ali, porque o cérebro fala o seguinte, é melhor você não tomar uma decisão do que tomar uma decisão errada. Ele sempre vai te levar para essa sinuca de bico, falando o seguinte, ei, é melhor você não tomar uma decisão do que tomar uma decisão errada. Por isso que muitos de vocês em 2022, 2021, 2020 não cresceram o que deveriam crescer pela quantidade de oportunidades que vocês tiveram. Porque o cérebro falou o seguinte, ei, é melhor não decidir do que decidir de forma errada. É melhor não investir todo o teu tempo, recurso, toda a sua energia, porque vai que você toma uma decisão errada. Então qual é o convite para você? Assim como uma pessoa desprovida de oportunidades, quando surgir a primeira, agarrar e fazer um teste. Por que eu não cresci tanto com tanta oportunidade que eu tinha? Porque muitas oportunidades acabam sendo deixadas de lado para querer escolher aquela máxima oportunidade. Muitos de vocês não prosperaram na velocidade que queriam e no tamanho que queriam em 2022 só porque não tomaram a decisão e testaram com essas decisões. Se você for esperar a situação perfeita, a melhor hipótese, juntar todas as variáveis que tem para levar a sua mensagem adiante, ela nunca vai acontecer. Por quê? Porque existe algo no cérebro falando o seguinte, você precisa de algo a mais para estar preparado. Você precisa de uma pessoa a mais para estar preparado. Você precisa de uma ferramenta a mais para dar o próximo passo. Você precisa de um sócio, você precisa disso. Em todos os momentos o cérebro vai falar o seguinte, ei, você precisa de algo mais para dar o próximo passo. Qual que é a grande parada? Quando você olha para os grandes nomes da história que fizeram várias invenções, eles não fizeram um carro do dia para a noite, na primeira construção. Eles não fizeram a lâmpada na primeira tentativa. Eles não inventaram o avião na primeira tentativa. Eles não fizeram qualquer coisa que você imagina na primeira tentativa. Tudo foi através de testes, validações, ou na engenharia chama de iterações, que é o quê? O processo de melhorar ou aperfeiçoar aquilo que você começa a fazer. Só que existe algo no ser humano, que é o ego, que ele te impede realmente de avançar. E aí quando você tem várias oportunidades, isso é um fator
predominante nas suas decisões, que você fala o seguinte: é melhor eu não tomar nenhuma decisão, porque se eu tomar essa decisão, talvez eu tome essa decisão e vá para esse caminho errado. Você precisa entender que na sua vida existem algo chamado pontos de inflexão. O que são pontos de inflexão? São pontos onde você toma uma decisão e essa decisão que você tomou não te leva mais para outro lugar. Você vai para um lugar e esse lugar não te leva mais para o outro. Por exemplo, quando você escolheu a faculdade que você escolheu te distanciou de qualquer outra escolha. Tudo aquilo que você está fazendo são momentos de inflexão na sua história. Então acontece o quê? Quando você toma essa decisão para um lado, você fica mais distante daquele outro caminho. E qual que é a grande parada? Muitas pessoas não tomam decisão só para não ficar com aquele monte de oportunidades falando o seguinte: e se aquelas oportunidades fossem boas? Você vai construir 2023? Você vai começar a construir 2023 de uma forma totalmente diferente. Por quê? Porque você vai começar a fazer alguns testes se realmente você quer ir para uma próxima fase. Você vai começar a fazer alguns testes em tudo aquilo que você quer realmente, para começar a validar se isso faz sentido ou se não faz sentido. Quando você começar a fazer os testes, todos os dias, em todas as oportunidades, você vai começar a entender o seguinte: que aquilo que faz sentido é aquilo que não faz sentido. Então você vai ter várias oportunidades e grande parte dessas oportunidades você vai ter que eliminar durante o processo. E quando você faz isso? Quando você começa a testar. Então qual é o convite para você em 2023? Começar a fazer os testes em todos os momentos. Não adianta você construir rotas, destinos, que você vai entender que as metas são rotas, são destinos. Não adianta você querer construir se você não testar tudo aquilo que você vai fazer. Ou senão alguns de vocês vão passar alguns anos da vida pensando: e se eu tivesse feito aquilo? Quantas oportunidades você pensou? Quantas oportunidades você já teve? Quantas oportunidades ficam sondando a sua cabeça, gastando a energia, drenando a sua energia, coisas que você não testou lá atrás? Quando você começa a entender que não é sobre aquilo que eu falo, mas é sobre aquilo que as pessoas vão receber e a transformação que vai ser gerada, quando você começa a entender isso, você vai entender o seguinte: que o que mais importante é eu começar a fazer os meus testes. É começar a fazer teste em todos os momentos. Testar no seu trabalho, testar na sua vida, testar na sua saúde, testar todas as oportunidades, porque isso vai trazer novidade de vida todos os dias. A corrida dos ratos. Aí a pessoa quer realmente aproveitar só na sexta e no sábado. Então qual é o convite para você? Entender o seguinte: que a segunda-feira tem que ser um drive. Que drive tem que ser instalado na segunda-feira? Que é o melhor dia para iniciar. Dia Internacional de começar algo novo. Porque as pessoas falam o seguinte: eu vou começar na segunda-feira. Isso é muito bom, porque toda segunda-feira ela abre um portal, uma oportunidade, algo no teu cérebro começa a renovar. E você fala: essa semana vai ser diferente. Nós estamos no 9º dia do ano. Nós estamos na cabeça do ano. O judeu ele chama os 10 primeiros dias de cabeça do ano. E tudo aquilo que eles fazem nesses 10 dias, que na verdade o ano judaico ele acontece em outro momento, e tudo aquilo que eles fazem no começo do ano, eles acreditam que isso vai determinar os seus próximos dias. Só que 75% das pessoas que fizeram promessas na virada de ano, elas já esqueceram das promessas hoje. E no 14º dia, isso sobe para 93% das pessoas que fizeram promessas, fizeram metas, fizeram sonhos, escreveram, acabam esquecendo. Por quê? Porque não testaram e entraram novamente na corrida dos ratos da sua semana. Então tem que entender o seguinte: que a segunda-feira é um leque de oportunidade. Um leque de oportunidade onde você recebe e é onde renova a esperança e fala o seguinte: ei, a partir de hoje é uma nova oportunidade. A partir daquele mês, a partir desse ano, 2023, não interessa como você acabou 2022. Fala pra mim, na verdade de ano, não deu aquela esperança de falar 2023 é meu ano? Só pelo simples fato dela começar, não importa se dia 31, se você estava ferrado, quebrado, como que você estava no dia 31 de dezembro, só por ter virado o ano, que é igual qualquer coisa, acontece 365 dias, mas só porque ter virado aquela chave e falar o seguinte: 1º de janeiro começa uma nova história. É igual quando você compra um caderno. Quem gosta de comprar caderno novo? Lá em casa a gente tem um problema, a gente gosta de passear não no shopping, na Calunga, nesses lugares assim de material de escolar, papelaria, nós amamos, porque quando você abre o caderno fala o seguinte: aqui começa uma nova história, aqui começa uma nova oportunidade. Você tem a oportunidade de escrever uma nova história. Só que acontece, o
que você precisa ter em mente que isso não pode acontecer só na segunda-feira. Não pode acontecer só no começo do mês. Não pode acontecer só no dia 1º de janeiro. Você precisa entender que isso acontece todos os dias. Quando existe o virar do dia e você tem uma renovação de oportunidades. Quando você tem essa renovação de oportunidades, é o que vai fazer você concluir o seu 2023. Quando você entender que existe essa renovação do dia, onde você renova suas energias, onde você renova suas forças, é uma nova oportunidade que você tem. Espero que esse conteúdo tenha agregado em alguma coisa na tua vida. Muito obrigado por acompanhar esse vídeo até aqui. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.